Olá pessoal, professor Eliseu mais uma vez com vocês. Espero que vocês tenham um excelente retorno às aulas. Hoje nós vamos uma aula de revisão, né? Vamos fazer um comparativo entre o Past Simple e o Past Continuous. Vamos lá? Então, o tempo verbal Past Simple é um tempo que é usado para mostrar que uma ação começou e terminou no passado. Basicamente, esse é o principal uso desse tempo verbal em inglês. E importante nós percebermos que nos verbos irregulares, no passado simples, nós acrescentamos ed ao final dos mesmos. Então, sempre que você perceber um verbo com a final ed, você pode concluir que ele está no passado simples. Já nos verbos irregulares, eles têm uma forma definida para cada um deles, como é o caso aqui nesses nossos exemplos. Como nós vemos, sing, sang, run, ran, break, broke, begin, began, come, came. Professor, e como é que eu vou saber? Você vai precisar estudar e memorizá-los, ok? Então, vamos continuar aqui. As formas no passado simples. Temos a forma afirmativa, onde segue o padrão normal, com o sujeito, o verbo e o complemento, onde nos verbos você vai ter que acrescentar ed. Tiago watched a movie yesterday. Outra coisa importante que você tem que perceber é que no passado simples nós precisamos de um advérbio de tempo, alguma palavra, alguma expressão que indique tempo, quando aconteceu a ação. É o caso aqui, yesterday, last year. Então temos que Tiago assistiu o filme ontem, yesterday. Eles viajaram para o Japão last year. They traveled to Japan last year, ou seja, ano passado. Então, na forma afirmativa, nós temos a sequência normal: sujeito, o verbo e o complemento. Vamos agora para a forma interrogativa. Did you have dinner last night? Did Bruno travel to Japan? Então, observa que na interrogativa nós temos o auxiliar, né? O auxiliar did, que é o auxiliar do passado. Sempre em inglês, quando vamos fazer perguntas, precisamos usar esse auxiliar. E outro ponto importante, quando nós utilizamos o auxiliar, o verbo fica normal, não precisa ser conjugado, ou seja, eu não preciso colocar o ed, porque eu já estou usando o auxiliar. Então, a forma da interrogativa: auxiliar, sujeito, o verbo no infinitivo e o complemento, né? E mais uma vez, lembrem-se de colocar o advérbio de tempo, last night, né? No caso, vocês jantaram ontem à noite? Bruno viajou para o Japão? Já na negativa, Tiago didn't watch a movie yesterday. They didn't travel to Japan last year. Tiago didn't watch a movie yesterday. Na negativa, ele um pouco parecido com a afirmativa, só que eu vou colocar o auxiliar did, mas essa partícula nt aqui, que é o nosso not, para negá-lo. Então, Tiago não assistiu um filme ontem. Eles não viajaram ao Japão ano passado. Então, essa é a forma negativa, é esse o padrão. Seguindo esse padrão, não tem como você errar. Vamos falar um pouco sobre o Past Continuous. Já o Past Continuous é um verbo que indica uma ação contínua, uma ação que estava ocorrendo em determinado tempo no passado. Ela é uma ação que tem uma certa continuidade, um certo tempo de duração. Não é uma ação instantânea. What were you doing at 8 p.m. last night? I was studying. Bruno was working all morning. Bruno was working all morning. Sorry.
Então, Bruno estava trabalhando toda a manhã, né? Então, o que você estava fazendo às 8 horas ontem à noite? Eu estava estudando. Então, se nós observarmos a ação de trabalhar e de estudar, é uma ação que estava acontecendo em um determinado período no passado. Então, isso aí justamente é o que o o past continuous significa. Então, eu vou usar essa estrutura para enfatizar, para expressar uma ação que estava ocorrendo no passado, ok? Por um período de tempo. Vamos ver aqui, nas formas afirmativas. He couldn't watch the movie, he was working. Paul and Philip were playing soccer at the beach. Então, lembra aqui, na forma afirmativa, o sujeito, o verbo to be no passado. É importante que você perceba que no past continuous você vai usar o verbo to be no passado. Então, ele não pôde assistir o filme porque ele estava trabalhando. E mais uma coisa, você vai observar que no final do verbo nós acrescentamos ing. Então, esse ing, que é o nosso famoso gerúndio, ele vai indicar uma continuidade. Então, sujeito, o verbo to be no passado e o verbo principal mais ing. Essa é a forma afirmativa, né? A forma básica do past continuous. Na negativa, nós temos aqui o sujeito, temos o verbo to be na negativa, was not, ou você pode usar wasn't, que vai dar no mesmo, running this morning, o verbo principal com ing, certo? No final. Então, Tiago não estava correndo essa manhã. They were not. Então, eles não estavam. Então, were not ou weren't. É a mesma coisa. Working yesterday. Então, eles não estavam trabalhando ontem. Observe o ing no final do verbo, indicando past continuous. Na interrogativa, o verbo to be vem primeiro. Observe. Were you doing this time 2 days ago? What were you doing this time 2 days ago? O que você estava fazendo 2 dias atrás? Was he building his house yesterday morning? Ele estava construindo a sua casa ontem de manhã? Observa que o verbo to be vem primeiro. Was, sujeito, o verbo principal com ing e o complemento. Observe que é importante, né? Você usar corretamente essa estrutura. Na atividade que vocês vão fazer, vocês vão poder analisar e vocês vão poder praticar isso bastante, ok? Observa. What were you doing last night? Or last month? I was surfing on the net. What were you doing today morning? I was studying English, of course. What were you doing today in the evening? Or what were you doing last night? I was sleeping. Então, sempre a resposta, né, para essa pergunta, what were you doing? Você necessariamente vai começar respondendo com I was. Eu estava. Eu estava navegando na internet. Eu estava estudando. Ou eu estava dormindo. Então, a estrutura padrão para a resposta é I was. Começa com I was. Ok. Agora, vamos fazer um comparativo, né? Usar os dois tempos numa frase só, numa sentença. Past continuous and past simple. Quando nós usamos esses dois tempos juntos, nos mostra que o passado simples aconteceu enquanto a ação no passado contínuo estava em progresso. Vamos ver isso no exemplo. I broke my leg when I was playing soccer. Então, o que é que eu estava fazendo? Eu estava jogando futebol e então aconteceu o acidente e eu quebrei a minha perna. Ou seja, o past continuous, uma ação no passado estava acontecendo, né? Quando o outro interrompeu. E justamente aqui interrompe, eu vou usar o simple past.
Aqui eu estava fazendo, que é mais longa, eu vou usar no past continuous. Priscilla and Ramon were studying when their friend came. Então, mais uma vez, eles estavam estudando quando alguma ação interrompeu, ou seja, a chegada dos amigos deles. Were studying, estavam estudando e os amigos chegaram. While Felipe was playing the guitar, the car accident happened. Ou seja, Felipe estava tocando violão e então aconteceu um acidente que interrompeu essa ação, né, de tocar violão. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado dessa aula e nos veremos no próximo encontro, ok? Bye bye.